Olá, eu sou Caio Inácio e nesse vídeo eu vou falar para você como elaborar um relatório. Existem algumas formas de se fazer um relatório. Esse relatório tanto pode ser relacionado a tudo que você faz naquele período específico, como você também pode fazer um relatório dos instrumentos, do equipamento que você está usando. O que é muito importante para a empresa, para saber como esse instrumento reage quando você sai com ele para tocar. Então, as duas possibilidades. Tanto quando você sai para tocar, fazer as gravações, tudo isso deve ser colocado nesse relatório. O tipo de trabalho, o artista com quem você está tocando, qual é o projeto. Além dessas duas possibilidades, fazer um ou outro, você pode relacionar os dois. Você pode trazer para aquela realidade que você está trabalhando aqueles instrumentos que você está usando. Muitas vezes, alguns instrumentos são específicos de um tipo de mercado ou de setor do mercado. Por exemplo, um instrumento de samba. Quando você usa um repinique numa escola de samba ou num trabalho de samba, ele tem um valor específico. Quando você tira esse instrumento desse setor, vamos dizer assim, e leva para um outro, você agrega valor a esse instrumento, você valoriza esse instrumento também. E a empresa pode ver aí novas possibilidades do uso daquele instrumento, não só vendendo específico para aquele nicho de mercado. Isso é muito importante, tem sido muito eficiente nas minhas relações com as empresas pelas quais eu já passei, de fazer experimento. No meu caso, como eu não sou músico específico de nenhum estilo do samba ou do rock, eu transito por todos eles, eu procuro sempre colocar um instrumento diferenciado em algum outro som e dar esse feedback para a empresa. Ou seja, qual a possibilidade de usar esse instrumento? E dou isso como sugestão para outros músicos até. Isso amplia o mercado, possibilita novas frentes de mercado para aquela empresa e possibilita ao músico também trabalhar com essa forma de criatividade, né? Tirar ele do seu lugar comum. Isso também pode estar no relatório, inclusive pode gerar campanhas de marketing, né? Quando você coloca esse instrumento fora daquilo onde ele já é vendido. Você deve priorizar no relatório o passo a passo do que acontece na sua vida. O que a empresa quer ver quando ela... o que a empresa precisa ver quando ela recebe um relatório? Ela precisa saber onde o instrumento dela está. Muitas vezes eu questionei algumas empresas dizendo: você sabe onde estão os seus instrumentos? Onde eu levo os seus instrumentos? As empresas me respondiam: não, nós confiamos em você. E eu dizia: não, você deve saber exatamente onde está. E você só vai saber isso através de um relatório, do feedback que eu te dou com relação a isso. Muitos músicos têm os seus instrumentos, trazem os seus instrumentos para casa e não usam eles no dia a dia. O que tem a ver com aquela outra questão que a gente falou e que vamos abordar mais para frente. Qual a empresa que me serve? Qual o músico que serve para que empresa? Né? Então muitas vezes o músico entra numa empresa, ele fica encantado com essa possibilidade do endorsement e pega todos os instrumentos disponíveis e não utiliza. Né? Isso é um desperdício tanto para o lado da empresa quanto para o músico, que vai acumular instrumentos e não vai utilizar, né, daquele material. E isso acaba ficando ocioso e acaba não dando um feedback para a empresa. No relatório, você deve trazer vários pontos de vista, o máximo de pontos de vista possíveis. Sempre tive como política nessa relação não só entender e expor a minha opinião, mas a opinião de outras pessoas. Isso é fundamental, até para o meu entendimento e para o entendimento da empresa. Né? Quando eu digo que eu acho que aquele instrumento, ou eu tenho certeza que aquele instrumento não funciona assim, eu estou dando a minha opinião. Quando eu exponho isso para outros músicos e pergunto a opinião deles, eu estou vendo outras possibilidades e estou vendo outras necessidades.
eu costumo, quando eu pego um instrumento de uma empresa, mostrar desde o meu aluno iniciante até um músico bastante experiente. E aí, nesse sentido, eu tenho uma média de como esse instrumento pode atingir o maior número de pessoas. O que a gente não pode esquecer nunca, tanto o músico quanto a empresa, é que quem compra o instrumento muitas vezes é um músico iniciante. Então você tem que atender essa demanda, atender essa necessidade. Às vezes o instrumento é muito bom para mim, mas ele não serve para o meu aluno. Então eu tenho que achar um lugar comum, um meio termo, na verdade, entre aquilo que eu necessito e o que esse aluno e que as outras pessoas necessitam. Esse é o papel que é fundamental do músico nessa relação. Né? É conseguir trazer isso à tona e levar isso para a empresa. Porque a gente precisa lembrar que a empresa está muito distante do músico, de uma certa forma. O músico não vai ter acesso àquela empresa não vai ter acesso ao grande número de músicos. Então o papel do endorse, principalmente, é fazer essa ligação entre os dois. No próximo vídeo, vou fazer alguns esclarecimentos sobre o valor do produto, no caso o instrumento, e do artista, o músico.